Sou Renato Restituti, eu sou médico ortopedista e venho trabalhando atualmente como gerente médico, né, o CMIO do Grupo Notre Dame Intermédica, na implantação de sistemas hospitalares e dos centros clínicos, fazendo a integração de toda a rede própria, né, e também com inovação. Inovação significa telemedicina, gadgets, IoTs, data science, e todas essas novidades que a gente tem dentro da tecnologia para auxiliar, passa um pouco pela minha mão, tá? Também de formação, tenho um background, eu sou engenheiro elétrico também, eu fiz engenharia antes de fazer medicina, então eu também tenho um pezinho na tecnologia de formação já, da minha parte, né? Então, já conheço um pouco do minha primeira faculdade. Aí depois medicina, depois ortopedia e agora voltamos para a tecnologia de novo. É assim mesmo. E quem diria, né? Médico vem com essa força e falando então de telemedicina e telesaúde. E queria aproveitar, Renato, porque tem essas duas discussões, telemedicina e telesaúde. Qual que é a diferença? Marília, na verdade, um termo pode ser utilizado, eu considero que que você pode utilizar tanto um quanto o outro, né? Uhum. Quando a gente fala medicina, a gente entende em saúde, tem algumas pessoas podem achar que a telemedicina é alguma coisa mais restrita ao médico, se entenda mais, porque a medicina é do médico, então pode ter essa conotação, né? E a telesaúde é alguma coisa maior, englobando mais as outras áreas também, tanto enfermagem quanto outras áreas da área da saúde, né? Eu acho que o melhor seria mesmo falar em telesaúde para não ficar tão específico, achando que é só o médico que faz esse tipo de trabalho. Na verdade, o médico uma do círculo que roda o paciente, né, foco centrado no paciente, ele é um ator que trata. E na telemedicina, na telesaúde, é a mesma situação. Ele é um ator no cuidado do paciente. Tá? Entendi. Então a gente pode até usar mais para a terminologia da telesaúde. E você Pode acha utilizar. que esse é o futuro, Renato? Depois dessa pandemia, as pessoas não querem mais sair de casa, né? Inacreditável. Não é nem só a telesaúde, é um pouco de tudo, né? As pessoas descobriram que podem trabalhar, fazer muita coisa sem colocar o pé para fora de casa ou fazendo muito pouco, né? Essa comodidade que as pessoas aprenderam não volta mais atrás. E a saúde é uma delas, né? Nós temos um caso que a gente está trabalhando na empresa, foi um caso de grande sucesso, que começou com muito pouca gente sendo atendida, né, como pronto atendimento, e essa curva foi uma curva exponencial muito rápida, né, de sair de poucas pessoas num dia para uma divulgação meio que de boca a boca e de um passando para o outro, e isso explodiu e agora está lotado, está super cheio, né? E as pessoas cada vez mais querendo outros serviços. Começou como um serviço de pronto atendimento. E logo que as dúvidas de Covid passaram das pessoas, elas começaram a querer fazer consultas ambulatoriais. Perguntar do resultado de exame, perguntar da saúde dela, como é que ela vai tratar a pressão dela agora que ela já não está podendo voltar no ambulatório. Então, e agora a gente está nesse caminho de fazer ambulatório mesmo. E as pessoas têm gostado demais, demais, demais. Todas as faixas etárias, isso que é o importante, né? Fala assim, o pessoal mais idoso talvez não se acostume, não se dê bem. Se alguém consegue, lógico, tem idades um pouco mais avançadas que dependem de pessoas para poder ajudar a implantar, a abrir o sistema, dar uma ajuda inicial, mas depois que eles aprendem, eles querem se comunicar e vai, independente da idade, você consegue seguir aí tranquilamente. Então, a consulta médica, que é uma grande novidade, né? Consulta por a distância, né? Que essa no Brasil não estava regulamentada, ela sim agora veio para ficar. Vai ser difícil agora
a lei que foi colocada agora para a pandemia foi uma lei provisória, não tem, né, a gente não sabe o que vai acontecer na sequência que terminar todo esse evento, mas dificilmente as pessoas vão desligar a chave dessa comunicação das equipes de saúde, do médico, de quem for que esteja na outra ponta. Tá? Então, não tem jeito, não tem mais volta para tudo, toda a área de saúde. Aliás, o que eu mais tenho ultimamente de demanda que chega para mim dos diretores, da operação eu quero mais, eu quero me comunicar mais, eu quero que as pessoas não saiam de casa, nem agora, nem lá para frente, porque para mim tá bom, o meu hospital, o meu centro clínico está mais tranquilo e as pessoas estão sendo bem tratadas, né? Elas têm dado um feedback positivo. O nosso NPS está muito alto, está super alto o nosso NPS em relação aos atendimentos. Então as pessoas gostam mais do que ir no pronto-socorro. Às vezes a gente tem um pronto-socorro e nosso NPS não é bom, não é aquilo que a diretoria quer, e o atendimento do médico à distância parece que as pessoas se acostumaram mais, gostaram mais. Então, e os diretores, eles falam, já que funcionou, queremos mais. Todo dia eu tenho demanda, abro um projeto pelo menos por dia com novidades de telemedicina, Marília. Aí eu tá estou uma numa correria boa. discussão, porque a gente tem APS, a gente tem a discussão ambulatorial, a gente tem a discussão emergência, e a gente tem a discussão, não é, Renato, do trabalho da equipe multidisciplinar, que eu queria abordar também muito hoje o trabalho da equipe multidisciplinar, o quanto a gente pode aproveitar essa distância. Hoje a gente sabe que o Brasil ele é imenso, a gente não consegue ter médicos e equipe multi para esse universo. Veio a pandemia e mostrou a deficiência do capital humano para tudo isso, e o quanto essa discussão da telesaúde veio para aumentar chegar para essa população e atender a esta população. Então eu queria começar, como você abordou, a parte do pronto atendimento. Desculpa, a parte ambulatorial. A parte ambulatorial, ali você vai ter o prontuário do paciente e ali você vai conseguir, então, entender quem é esse paciente e ali você, entendendo quem é, você consegue fazer essa entrevista à distância. Exatamente. Ainda mais se você está, por exemplo, que eu estou numa rede central, uma rede fechada, né, uma rede verticalizada, isso é muito melhor para nós, né? Nós estamos implantando o mesmo sistema na rede toda, então aonde o paciente passar dentro da rede, as informações dele serão únicas. E quando o médico for conversar com o paciente, ele estando na casa dele ou presencialmente, a informação está lá. Então a gente integra laboratório, nós integramos imagem, nós integramos prontuário, internações, consultas. Então o paciente o médico consegue ver toda a história do paciente tranquilamente, né? Então facilita muito esse acompanhamento à distância, né? Que um dos grandes medos, assim, até uma das questões que até o CFM colocou, era que você só poderia fazer, na primeira lei que foi liberada, depois foi cancelada, que o médico só poderia fazer uma consulta à distância após a primeira consulta. Com o nosso prontuário, do jeito que ele está, você consegue enxergar o paciente. Se ele já passou em algum dos nossos serviços, você consegue enxergar o paciente como um todo. Né? Então, dentro dos ambulatórios, a gente consegue tranquilamente fazer a consulta de triagem. O paciente tem que passar primeiro com um enfermeiro para poder conversar, para poder ver antecedentes pessoais, para poder fazer aplicação de escalas, de repente para idosos, aplicações de Mini-Menton, que é aplicar alguma escala de qualidade de vida, alguma coisa específica. O nosso sistema já possibilita com que se crie tudo isso daí, tudo estruturado, a enfermagem possa fazer essa primeira avaliação, pode passar para o médico fazer a análise dele, né, pode retornar para a enfermagem, então você consegue trabalhar como se tivesse presencial, assim, a barreira foi vencida, então independe, o que você pensar
em fazer presencial, não tem o que você não faça à distância. E Renato, você trouxe uma questão. A gente consegue fazer então a teletriagem. Você consegue ter um enfermeiro triando este paciente para Tranquilamente, a entrar no teletriagem, sistema? tranquilamente. A teletriagem é uma das, para mim, assim, também é uma coisa que eu gostaria muito de implementar, é a teletriagem antes do pronto-socorro até. Né? Então, você pode ter a teletriagem antes do PA, ou a teletriagem de ambulatório, que é para consulta eletiva. Né? Então, ela também é bastante eficaz nesse caso. A gente estava pensando em fazer algo também nesse sentido. Porque imagina, o paciente está saindo de casa, ele fala, olha, eu não estou me sentindo bem, eu vou fazer isso, ele já conversa com alguém, aí o enfermeiro pode falar, olha, você procure tal hospital, porque pelos seus sintomas é melhor você vai para esse, porque talvez a fila esteja menor ou tem mais recursos para você. Então, já consegue até distribuir o fluxo, já consegue fazer uma pré-avaliação, como ele já vai escrever tudo no prontuário, já dá para, quando o paciente chegar lá, ele já pode até estar triado, você consegue fazer, agilizar a vida do paciente crítico, ou o paciente que não tem nenhum tipo de, assim, aqueles pacientes que nem da escala, na classificação de risco de Manchester, que são verde ou azuis, né, que estão menos gravidade, às vezes a pessoa fala assim, não, então eu vou marcar uma consulta para o senhor para amanhã, não precisa ir no pronto-socorro, já conversa e já resolve o problema. Então, a teletriagem, para mim, é a pedra fundamental dentro dessa questão da entrada dentro do presencial. Né? Eu acho que ela vai ser muito bem-vinda, ela tem que ser implementada de forma bastante rápida também. Tá? Que interessante. Aí você vai precisar capacitar bem os profissionais entender bem como tudo isso vai funcionar. Eu acho que é um momento oportuno para uma boa discussão, até porque essa entrada vai ser uma entrada, o Rafael está colocando aqui que concorda, Rafael, saudades, viu? E vai ser uma entrada assertiva, porque já teve essa teletriagem, alguém já viu, conversou, entendeu, direciona, e a gente nesse direcionar já vai poder discutir, Renato, protocolo, já vai poder discutir linhas de cuidado, e nessa discussão de linha de cuidado a gente também já começa a pensar até em tempo, se há uma necessidade de internação, até em tempo de internação, todo um desenho para este paciente, não é? Sem dúvida, sem dúvida. A linha assistencial vai começar à distância, né? Quando o paciente, antes dele marcar uma consulta ou antes dele voltar para o hospital para uma cirurgia eletiva, tudo mais, isso já está sendo vigiado, vamos dizer assim, sendo trabalhado dentro da rede para fazê-lo seguir uma trilha mais agradável possível, mais fácil possível, sem ter que ficar correndo atrás de exames e tudo mais. Então, esse enfermeiro pode ser um navegador, que nem se dá esse rótulo também de navegador, né? Orientar, não, o senhor já vai colher os exames, quando o senhor voltar, o senhor já me manda uma mensagem, não precisa nem voltar com o médico, e aí eu já vejo teus exames, se tiver tudo bem, eu já marco a sua cirurgia. Então esse enfermeiro já consegue fazer tudo isso, né? Precisa de uma avaliação de fisioterapeuta, de um fisioterapeuta para, de repente, uma cirurgia prévia, para fazer algum tratamento, ele já encaminha, vai fazer uma cirurgia pulmonar, que precisa fazer um treinamento prévio, né? Então vai passar, já marca, pode fazer, é uma cirurgia que depende de consultas com psicólogo, né? Então coloca o psicólogo também para fazer à distância, por que não? Ou marca a consulta presencial, aí vai variar de acordo com o que você quer fazer dentro da rede. Mas a linha de cuidado, você tem alguém com o script na mão, né? Empoderado desse script na mão, e o paciente se sentir seguro e confortável de fazer tudo isso, e resolvendo a vida dele. E resolvendo o que ele quer, né? E resolvendo com facilidade, exato, com o que ele quer. No contexto, né, Renato, ele quer hoje, o que ele, na verdade, paciente-cliente, ele quer o resultado, né? Exato. Não quer a complicação de ficar em fila, de ter que marcar. Se tem alguém que faça isso para ele, é a melhor coisa que pode acontecer. Né? Certeza que as pessoas vão se interessar em ter alguém que cuide deles.
isso vai acontecer de forma, acho que natural, logo, logo. Sim, sim. Né? Isso já E está aí até vindo a de forma discussão. natural. E a discussão dentro do ambulatório, que eu estava pensando, que até alguém colocou, será que o paciente vai sentir, vai ter alguma resistência? Mas você já trouxe quanto houve um aumento da satisfação desses pacientes neste atendimento, porque eles sabem que a qualquer momento alguém vai ouvir, alguém vai tentar solucionar o seu problema, não é? Que foi uma pergunta lançada aqui. E aí me veio a questão, ó, a questão de atestado, receitas, como é que nós já estamos trabalhando com isso? Boa pergunta. Essa parte de receitas realmente é uma coisa ainda complicada. Então, a gente pode dividir em alguns tipos de medicações. As medicações que dependem, que são via branca, via única, né, os medicamentos mais simples, ou até os medicamentos que necessitam de dupla via, né, eles conseguem ser, você consegue imprimir, você consegue fazer um carimbo digital, você tem a assinatura digital, seu certificado digital, o médico carimba digitalmente isso daí, e o paciente, nesse momento, esse é um problema ainda, o paciente, nesse momento, ele ainda tem que imprimir isso daí e levar na farmácia para poder fazer a dispensação, fazer a compra, né? O atestado também é a mesma coisa, as empresas elas estão entendendo que o certificado digital tem validade, eles conseguem validar, eles aprenderam, os RHs estão aprendendo a validar, vem o código que o paciente imprime, e ele tem que validar aquilo e vai ver que aquilo tem uma veracidade com horário, com tudo mais, e se o RH tiver alguma dúvida com aquilo, ele entra em contato com a área a empresa, com o médico, né, com o ambulatório, com o hospital, e solicita veracidade, e até melhor, porque vai estar na base de dados, a gente consegue tirar até mais informações, não tem aquela questão de perder o prontuário, aquela coisa do prontuário físico, é até mais fácil, né, a gente conseguir fazer essa veracidade. Então, esses documentos já estão mais fáceis nesse momento, só tem, por enquanto, ainda o inconveniente de ter que imprimir esse material. Infelizmente, ainda os tarja preta, né, o que você necessita do receituário azul, o amarelo, né, tudo mais, dependendo da medicação, esse não tem jeito. Esse aqui o médico tem que fazer manual, carimbar, e o paciente ou retira, ou dependendo da empresa, você pode fazer um serviço de entrega na casa do paciente. Não tem o porquê também não fazer. Dependendo do quanto você trabalha, esse custo é muito mais baixo, esse custo, do que o paciente usar uma unidade. Você tem que construir uma unidade nova e manter gente, administrativo, luz, energia, toda a parte administrativa é muito mais barato do que você ter que inchar a sua estrutura. Então, isso a gente já pensou em fazer também algumas situações, né? Troca de receita também, acontece esse tipo de situação, de você poder entregar na casa do paciente. Então, esse é o primeiro momento. O segundo momento disso tudo, que é o que vai ser o bacana. Esse aí vai ser o legal. A gente tem que ter interoperabilidade, essa é a palavra. A gente tem que fazer os sistemas hospitalares, os sistemas médicos, começarem a conversar com os sistemas de farmácia, vamos dizer assim. Quando eu pedir aqui, isso cai numa base central ou numa base distribuída, onde as farmácias vão conseguir ler aquilo, e aí você vai fazer dispensa. O paciente vai chegar e falar, eu sou o paciente tal, ele tem que apresentar o documento, e a receita dele vai estar na farmácia. Ele não precisa levar mais papel, ele não precisa levar mais nada. Ele vai na farmácia que ele quiser, né? E aí essas grandes... E tem drogaria que já está fazendo isso, tá? Já existe, isso daí não é futuro, para muito para frente já tem coisa acontecendo, e você consegue enxergar aquilo que o médico prescreveu. Nos Estados Unidos isso já existe, em muitos locais, também, Inglaterra já acontece, mas assim, aqui para o Brasil ia ser interessante. Então, você não precisa mais sair com papel. Você só tem ali o pedido médico, chega eletronicamente, é dispensado, acabou. Você consegue reduzir a quantidade de fraude, você consegue reduzir a quantidade de uso indevido de medicamento, você consegue controlar, você do lado da operadora, óbvio que tem as suas restrições de dados, mas você consegue controlar o quanto o seu paciente está comprando, está aderindo ao seu tratamento, né? Se você olha, você prescreveu o captopril, ele não comprou,
e isso retorna para o médico, fala, mas por que o senhor não comprou na sua última consulta que eu pedi? Porque eu não tinha dinheiro, porque eu não entendi como eu tomava. Então, Uhum. a gente consegue ganhar com as integrações que a gente vai ter, a interoperabilidade entre os sistemas, a gente vai ganhar em escala fantasticamente. E perfeito. Até a Raquel colocou aqui que é necessário disseminar no Brasil. E é isso mesmo, por isso que a gente está fazendo essa live hoje, que a proposta é disseminar tudo isso, né, Renato? E aí Sem o dúvida. ganho é porque a gente vai ter a consulta da farmácia clínica. Não, isso também, sem dúvida, né? É aquilo. Tudo que a gente quer dentro de qualidade, dentro dos pilares da qualidade e segurança do paciente, a gente coloca dentro do sistema, né? As pessoas estão usando mais, os médicos estão sendo menos resistentes, né? A área multidisciplinar, farmacêuticos, enfermeiros, outras pessoas não eram tão resistentes assim. A resistência eu acho que sempre foi muito mais do médico, né? Uhum. Então, essas barreiras estão sendo quebradas. Essa pandemia mostrou isso de forma muito interessante. Mostrou porque, assim, quebrou porque o médico tinha que continuar ganhando dinheiro de alguma forma, né? Então, teve a questão financeira da coisa, muitos ambulatórios fecharam e falaram para os médicos, você quer continuar ganhando dinheiro e trabalhando? Você vai ter que fazer telemedicina. Se o cara gostava ou não gostava, ele falou, bom, eu preciso trabalhar e preciso ganhar dinheiro. Mas Aí, aconteceu. O que tinha de gente, assim, começou com muito pouca gente, ter uma enxurrada. A gente fazia treinamento de 30, 40 médicos por dia para poder fazer telemedicina. Né? O pessoal desesperado, quer ganhar dinheiro. Então, uma coisa é o econômico, né? Quem mexe no bolso, você topa qualquer parada. Né? E a outra coisa, muita gente gosta de fazer isso e já aproveitou o momento e as pessoas têm sentido que está cada vez melhor. Né? Então, encaixar a farmácia clínica nessa trajetória, o médico prescreveu antes de ir para a farmácia, passa pelo módulo de farmácia clínica, de repente é uma medicação, duas, a gente pode programar o sistema, se são mais de duas medicações, mais de três, cai ou não cai, não vai cair 100%, mas você consegue, com inteligência artificial, com programação, falar quem que precisa e quem não precisa passar pela essa validação do farmacêutico. Né? O médico pode pedir, não, olha, esse paciente é complicado, eu quero que um farmacêutico veja se a minha prescrição está boa. É mudança de uhum. conduta na cabeça do médico, que isso não é fácil fazer, mas é possível você sinalizar, eu quero que veja esse paciente para mim, para poder me ajudar. Né? Então, o que você pensar, você consegue programar para o sistema distribuir para todos os cantos essas avaliações do paciente. E Renato, pensando aqui, não só para os hospitais, mas as clínicas, elas terão um ganho gigante, porque se eu sou pneumo, eu sou um cardio e eu quero ouvir um especialista, ele pode partir também para essa questão de discussão de casos clínicos com outro, mas ele pode também aproveitar o seu cliente para fazer essa telemedicina com outro, nessas indicações mais rápidas. As clínicas também podem usar a equipe multidisciplinar, e olha o quanto o cliente vai ficar satisfeito, saber que eu fui naquela clínica X, né? E naquela clínica X eu fui acolhida não só pelo médico, mas esse médico me permitiu que outros profissionais também viessem conversar e também numa discussão de educação, né? Sem dúvida. A teleconferência médica já era uma atividade que era válida dentro do Brasil, né? O CFM permitia, mas sem o paciente junto, né? Não necessariamente, às vezes era só o médico com o médico, discutir o caso. Então, muitas redes, muitos hospitais construíram salas específicas para se fazer isso. Então, o médico às vezes saía da sala, ia nessa sala reservada, tinha um local de comunicação e você fazia essa comunicação com o outro lado, voltava para sua sala e continuava o atendimento presencial. Hoje já está acontecendo de você ter médicos à disposição, especialistas em casa à disposição. Eu sou ortopedista. Eu falo, olha, das 8 ao meio-dia, pode me chamar que eu entro em consulta para poder ajudar. Uhum. Né? Então, tá lá um clínico geral, médico de família, um cardio, ou um pneumo, tá falando, o paciente está com dor no tórax, ou está com dor nas costas, deixa eu pedir uma avaliação aqui do ortopedista.
Ele me chama, e o paciente também não está lá, o paciente está à distância também, então está todo mundo longe, né? Aí o paciente, ele me chama, eu entro na história, na consulta e vamos conversar todo mundo junto, ou seja, vira uma reunião, né? A gente vai discutir. O paciente já resolve o problema dele ali na hora, o outro médico também resolve, não é aquela, vamos fazer um encaminhamento, vamos perguntar para o ortopedista, aí o ortopedista, muitas vezes o paciente volta, não tem carta de contrarreferência, porque ninguém escreve carta de contrarreferência, ou às vezes é no mesmo prontuário, às vezes não é, então é o paciente quando voltava, falava, o outro médico falou que não é nada, é problema do pulmão mesmo. Né? Na hora não, na hora você está conversando, colega, olha, faz o seguinte, aperta, vendo? Quando acontece isso, quando acontece aquilo, então todo mundo sai ganhando, principalmente o paciente, né? Principalmente o paciente. Mas isso já vem ocorrendo, é sensacional. A Milene Volpe, lembra da Milene Volpe? Ela é de São Bernardo, da tua terra. A Milene está colocando assim, pacientes crônicos, quais os ganhos com a telemedicina? Aí você consegue voar o quanto você quiser. Né? O paciente crônico é aquele que você quer ter na mão. Né? Você tem que primeiro fazer uma classificação desse paciente, você tem que estratificar o paciente, essa é a primeira etapa do processo, e aí ver como é que você vai fazer, como é que você vai tratar cada linha de paciente de acordo com a tua estratificação. Então, você pode até, desde fazer ligações programadas, você colocar ele num grupo de mais alto risco, você entregar na casa do paciente para ele utilizar gadgets, né, equipamentos médicos que te mandam sinais constantemente, oxímetro, medidor de pressão, balança digital. Né, você pega um paciente que tem ICC, você fala, olha, você vai pesar todo dia de manhã e à noite. Se você começa a ganhar peso, fala, meu amigo, você está descompensando. Vem para cá, vem para uma consulta com cardio que alguma coisa está errada. Entendeu? Então, esse custo, se um paciente de ICC interna, você ganha, não interna, você ganha uma fortuna. Você deixa de gastar com o paciente e a qualidade de vida do paciente é muito maior também. Então, os gadgets, os IoTs, né, a internet das coisas, que a gente pode entregar para os pacientes crônicos, que é o sensacional. A parte de comunicação, então, o que a gente sabe que uma coisa que já acontece há muitos anos é as pessoas ligarem, né, você fazer a teleconsulta por telefone mesmo, né? Só que hoje a gente não quer mais pegar só o crônico grave, a gente quer pegar o de média para baixa também. Porque aquele paciente que hoje que ele é um hipertenso, diabetes leve, por que eu não vou tratar dele bem? Por que eu vou esperar ele ficar ruim para poder entrar no grupo de alta complexidade? Mas como é que eu vou tratar que essa é a massa maior? Eu vou contratar mais gente? Será que dá certo? Né? E aí entra a tecnologia. Entra chatbot, então os robôs conversando com os pacientes, dando orientação, perguntando o que eles estão fazendo, se eles não estão tratando, se eles não estão tratando. Então, a gama de coisas que a gente pode fazer é sensacional também, sabe? É fantástica, tanto para os crônicos quanto para os não crônicos, né? Para quem até não tem nem doença, para você conversar, tirar uma dúvida de saúde, melhorar a sua saúde. Então, a telemedicina, né, a telesaúde, está trazendo esse benefício e barato, né? Isso que é o mais importante, está barateando cada vez mais. Barateando. Era isso que eu ia discutir com você agora, né, Renato? O quanto você vai precisar ter profissionais qualificados, o quanto dessa qualificação você vai começar a discutir qualidade e segurança, mas você vai começar a discutir a gestão. O quanto você vai começar a discutir desfecho, resultado. É muito o paciente certo, o tempo certo, o custo certo. Porque você vai ter uma entrada muito assertiva, porque você teve uma triagem muito discutida. Então, você tem uma entrada assertiva. Essa entrada, porque você já tem uma linha de cuidado, você já sabe por onde esse paciente vai passar.
numa discussão, quais serão os exames, quer de imagem, quer de laboratório, você já sabe qual é a rota deste paciente. Com esta rota, você consegue também, eu até brinquei depois, falei assim, Renato, vou falar um pouco de inteligência artificial depois, o quanto a gente vai ter que discutir lá na frente, a integração dos sistemas, esses sistemas cada vez mais integrados, porque a gente consegue ter esta rota. E esse paciente vai para aquilo que a gente briga tanto, que é um olhar multidisciplinar, para um plano terapêutico bem desenhado, para uma saída certa, no tempo certo, e aquilo que a gente está discutindo. A telemedicina vem para a gente também. A pandemia nos mostrou que a gente precisa, os recursos são finitos. Sim. E isso foi muito rápido, claro. Né? Infinitos, muito rápido, né? Muito rápidos. E que a gente teve que fazer desenhos e assim, uma reinvenção rápida. Até porque eu estava outro dia, a Patrícia, que é da IMED, estava mostrando um Takaoka, um Inter 5, que eu falei, misericórdia, nunca mais pensei que fosse ver esse respirador. Meu Deus, os Bird estão querendo reativar os verdinhos, Bird, estoura pulmão, né, Maria? Pelo amor de Deus. Que eu me assustei nessa pandemia, mas salvou lá no passado, vai salvar agora, né? Se precisar, vai ter que usar, né? Vai usar. Vai Bird mesmo. Mas a discussão agora é que, para abrir os olhos dos gestores, não é, Renato? Nós precisamos pensar claramente. A pandemia nos mostrou em relação a suprimentos, medicamentos, EPIs, leitos equipamentos, uma discussão aqui de gestão de equipamentos. Então, a gente está falando de gestão de equipamentos, gestão de pessoas, a gente está falando de toda a cadeia logística de MatMed, e que a gente vai precisar, que a telemedicina vem para isso, para nos ajudar, e com tudo isso, usar melhor os nossos recursos e controlar melhor os custos, não é isso? É telemedicina e aí esse toque que você disse, a inteligência artificial. Hoje, muita gente faz controle de suprimento em planilha do Excel. Funciona. Dependendo de como é que é o teu dia a dia, até que funciona. Você pode otimizar mais? Pode otimizar. Com o quê? Com inteligência artificial. Inteligência artificial não é um robô inteligente, é você programar, fazê-lo, pensar para você, para com que ele consiga te dar uma previsão do que vai acontecer no seu futuro, olhando para o passado com técnica, né? Coisa que se essa pessoa tiver que fazer isso sozinha na mão, em planilha do Excel, você não consegue, porque você tem que ficar fazendo vários cálculos, repetindo o cálculo centenas, milhares de vezes, e aí o ser humano não consegue, então o computador consegue processar. Então a gente consegue, com a inteligência artificial, fazer uma melhor visão do futuro. Entender o quanto que a gente vai precisar, o quanto a gente vai depender de fazer compra, de melhorar a logística, né? De você prever o futuro. A ideia é essa, né? A inteligência artificial, ela ajuda a prever o futuro, né? Parece até meio magia, né? A coisa, prever o futuro. Mas essa que é a ideia, é predição baseado naquilo que a gente já viveu, né? E isso as pessoas têm sentido, porque aqui na pandemia, como é que eu vou calcular o quanto que eu vou precisar de EPI? E aí saiu cada um fazendo uma conta. Não, eu faço uma troca, 2 trocas, 3 trocas, quantas vezes, o que eu faço, quais são os protocolos, né? Então a gente viu que até para poder fazer a predição, a gente não tinha dados do passado, porque não tinha protocolo. Então veio para dar uma estremecida mesmo, né? Eu acho que quem trabalha com qualidade, como você trabalha com qualidade e segurança do paciente, o mercado acabou de escancarar a porta do tipo assim, precisamos de mais pessoas para poder fazer o que vocês vinham fazendo no passado. As pessoas nessa pandemia entenderam, falaram, vixe Maria, sem essas pessoas, sem essa orientação, a gente não vai conseguir. Porque vocês não trabalham só com a qualidade, com a segurança do paciente, né? A gente sabe que não é isso, né? Não. É estrutura, é infraestrutura, é desempenho da instituição, é tudo associado. Você não quer, né? E eficácia, é tudo...
E aí com isso, né, Renata, a gente vai conseguir falar de desfecho, epidemiologia clínica, entender melhor quem são os nossos pacientes, e aí a gente vai conseguir entender se os recursos estão adequados e se a gente está entregando valor. Exatamente. Quando a gente falou lá dos crônicos que a gente tem que estratificar, esse é o primeiro não é desfecho de um tratamento, mas é o quanto que você consegue enxergar, como você enxerga a tua rede. Então, essa classificação populacional é importante para saber o quanto você está focando, o quanto que você está gastando no lugar certo, aquilo que você falou, né? Tem que gastar certo com a pessoa certa. Então, nossa, a minha carteira, ela é de mais pessoas de alto risco, e eu tô pensando em construir um ambulatório simples, ou não, eu preciso pensar mais nisso. Não, eu não preciso. Então, essa base de dados que a gente está conseguindo criar, né, vai fazer com que a gente consiga olhar toda a linha de cadeia de tratamento do paciente. E o desfecho é mais uma variável nisso que eu estou falando, que é a inteligência artificial para olhar para esse paciente para o futuro e falar, esse pessoa vai internar ou não vai internar? Com um desfecho que ela teve, alguma coisa que aconteceu dentro de uma última internação, ou dentro de uma consulta, ou algum exame, vai ser o trigger para o sistema falar, esse paciente vai ter problema. Pega esse cara que daqui a tanto tempo, 80% das pessoas internam. Entendeu? Então é esse que vai ser todo esse monte de dado vai ser utilizado para isso. É esse que é o final da questão. Não deixar mais as pessoas, não que vai ficar mais doente, mas tentar pegar o mais possível, o mais breve possível. Que é o telemonitoramento. Que é o telemonitoramento, a ideia é essa, né? O telemonitoramento você pode ser tanto utilizar a palavra para poder falar que você está ligando para a pessoa, fazendo um acompanhamento à distância, né? Ou fazer essa validação, entendeu? Sim, nesse sentido de acompanhar a pessoa. Mas faz sentido, o telemonitoramento, até a visão à distância de cima dessa pessoa. Faz todo sentido. É outro jeito de se interpretar também. Faz todo sentido. Ah, entendi, Renato. E dessa forma você controla. Porque quando eu vejo essa questão do telemonitoramento, eu penso, eu estou monitorando, eu estou acompanhando, mas eu também estou controlando, né? Sim. Não adianta você só levar aparelhos para a casa do paciente e não controlar. Né? Eu tenho uma experiência prévia de uma outro local que eu trabalhei, que a gente pegava os pacientes, separava alguns pacientes com insuficiência cardíaca congestiva e entregávamos para ele uma caixinha, um pillbox, uma caixinha de medicamento eletrônica que se comunicava. Quando o paciente abria a caixinha no horário certo, ele disparava um sinal para o servidor e falava, olha, o paciente abriu a caixinha, a gente prevê que ele tenha tomado, aí já não dá para a gente saber, mas ele abriu a caixinha para tomar dentro do horário previsto. Né? Então a gente pegou esses pacientes com ICC e dava a caixinha, né? A gente alugava, emprestava para o paciente e ele ia semanalmente encher a caixinha com medicamentos. A gente dava o remédio para ele. Pô, mas dá remédio comum, captopril, né, digoxina, remédios para insuficiência cardíaca, se a gente dava remédio. Mas, poxa, não fica caro? Fica caro internar esse paciente. A nossa taxa de internação desse paciente era assim, eu não quero falar, foi para megabyte, talvez o N seja pequeno, mas em um ano a gente teve no máximo 10 internações, e o grupo controle, o resto dos pacientes misturados, tiveram centenas de internações. Né? Então, proporcionalmente, foi muito mais baixo. Por quê? Porque não era só a caixinha. Atrás da caixinha tinham duas enfermeiras, linha grossa, para falar a verdade, que olhavam, monitoravam esses pacientes todo santo dia. Se não acendia a luzinha no horário que tinha que tomar o remédio, elas ligavam para o paciente ou para o responsável e falavam, o seu tal não tomou o remédio. E era que nem tomar bronca da tia da escola, sabe, esse tipo de coisa. Então, no final das contas,
as pessoas elas nem ligavam, porque as pessoas tinham medo delas, assim, porque elas eram linha dura na gestão disso daí. Então, não é só o equipamento, é gestão associada também ao equipamento. Você pode entulhar de equipamento a casa do paciente, se ninguém olhar aqueles dados, se ninguém cobrar dele usar, não vai adiantar em nada. E esse exemplo é sensacional, porque elas ligavam, e dava resultado. Renato, até por conta do nosso tempo, eu vou querer abrir para as perguntas. Tem uma pergunta aqui, eu já vou. Mas eu sou muito sua fã, viu? De verdade. E a forma como você. Não, é verdade, a forma que você fala é muito, muito transparente, claro. E assim, para todos, porque. E também encanta, assim como Raquel estava aqui falando e vai falando da telemedicina, eu brinco, todo mundo sabe que eu falo que eu sou enfermeira velha. E é verdade, eu enfermeira velha, porque eu sou da época do Birge, não tinha bomba de infusão, e para fazer, ainda falava que era intracate, para fazer um PVC era na reguinha com ampolinha ainda, então a gente não tinha prontuário, é verdade, a gente não tinha prontuário eletrônico, a gente ainda estava começando a discutir. A farmácia clínica começou a aparecer, começou a falar de nutrição clínica, mas quem eram estes? Era um outro mundo. Uhum. Então, a gente vem nesse mundo tecnológico, ele é fantástico. O quanto a gente pode fazer pelas pessoas, o quanto a gente pode fazer pela sustentabilidade. E a gente vai ganhar muito nessa sustentabilidade, porque a gente abre porta para outros. A gente Sim. ganha, assim, é um ganho para todos, né? É um ganho para a sociedade, é ganho para investidor, é um universo e que a gente tem que discutir mesmo. A gente não pode ficar com a cabeça, quando eu falo que eu sou enfermeira velha, é que não dá para ficar no passado, é olhar o futuro. A gente precisa enxergar que o futuro ele é muito maior. E a gente não pode ficar preso numa caixinha, porque a gente vai perder. E quem ficar, vai perder. Porque você trouxe aqui muito claro, isto é o futuro. Não tem mais como olhar para trás. Né? Olhar para trás já foi. Eu preciso me reinventar. O que eu vou, aonde eu vou, né? Em cima dessa discussão de telemedicina. Até porque o cliente também, o paciente mudou. Questão família mudou. A Ana Carla trouxe para a gente, aqui essa semana para a gente ler, eu andei lendo, o quanto também a família vai estar perto disso tudo. E a gente está falando de telemedicina, de educação. A gente vai estar educando o paciente, mas a gente também vai estar educando a família e ajudando a família a cuidar deste paciente. Sim. E não precisa, às vezes, estar no hospital também, né? Pode estar próximo, mas tem momentos que o paciente não vai poder ficar próximo. Né? A gente viu agora no Covid, fica complicado. E o quanto as reclamações dos pacientes eram... E dos familiares, eu não tenho notícia do meu familiar que está internado. Essa foi uma das grandes reclamações em muitos lugares, não só em hospitais públicos particulares. Porque as pessoas estavam tão atarefadas em trabalhar e manter o paciente e bloquear, que até tem esse artigo dizendo, né, exatamente isso, que a gente tem que lembrar do paciente, de quem está fora do hospital. Tem que trazer essa pessoa de volta e fazer ela participar do cuidado também, tomando os devidos cuidados, né, tudo mais. Então, e a gente pode utilizar a telemedicina para isso também, não. Por que não utilizar recursos à distância, né? Robô filmando, um boletim médico virtual, então você indica... e a pessoa não precisa ir no hospital para poder visitar, não precisa estar lá para poder... O médico já conversa com o familiar à distância, tá tudo bem, teu parente, a pessoa tá assim, tá assado, já passa essas informações, sem a pessoa precisar sair de casa. Tem patologias, tem situações que não demandam deslocar famílias e famílias. Aliás, graças a Deus, a grande maioria dos problemas do volume do hospital são de baixa, média complexidade, pensando na parte cirúrgica. Então, essa baixa e média complexidade não precisa ir todo dia, né? Você vai fazer uma cirurgia simples e a pessoa vai ficar um dia internado, só 2 dias,
No primeiro dia de internação pós-cirúrgico, às vezes a família não precisa ter lá. Se você fizer um boletim à distância, tá tudo bem, não vem, ele precisa descansar, tá tudo tranquilo. Vamos conversar com ele? Vamos. Põe um robô, oi, 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 acabou. Não fica, não vai aquele né? mãe, Prato, cachorro. fica todo mundo satisfeito. Eu acho que é isso. Exato. Aproveitar esses 5 minutinhos para pergunta. O doutor Ricardo fala assim, para realizar exame físico nessas interconsultas, né, ou nas conferências, vocês teriam alguma sugestão? Eu acho que também é a grande dúvida de muitos, né? É o não Sim. tocar. Isso surge bastante dúvida. Tem muita gente que também fala assim: nossa, eu não vou porque eu toco no meu paciente. Isso daí se aprende desde o primeiro, não só médico, como todo mundo da área da saúde, fala, você tem que encostar no paciente, é o toque que cura, né, o paciente, né, que a gente ouve bastante. Mas existe a teleanamnese, existe a telepropedêutica, tá? Então existe como você fazer propedêutica à distância, já tem como fazer, e você tem aparelhos que ajudam a fazer a propedêutica. Então, às vezes, o paciente ele se sente confortável, ele compra aparelho que você consegue ver a garganta, você consegue ver o ouvido, ainda mais para quem tem criança em casa, às vezes mãe, né, a família não quer ficar levando o paciente, a criança no pediatra, em pronto-socorro, acaba comprando um aparelhinho desse e utiliza para fazer o acompanhamento, né? Para uma primeira consulta, para um médico com experiência, treinamento, né? Não é pegar a pessoa e falar, vai atender, não é bem assim também. Precisa de treinamento, precisa de alguma coisa direcionada para isso. A gente não falou de treinamento, mas é a base, né, disso tudo. A tecnologia a gente implanta. Treinar pessoas que é o complicado, fazer elas fazerem utilizar direito, né? Então, existe toda essa gama de tele alguma coisa, anamnese, propedêutica, equipamentos que estão cada vez mais factíveis em serem utilizados. Bom, tem aqui o Lázaro Franca pergunta, vocês observaram a adesão dos pacientes nesta telemedicina? A gente comentou aqui, né? Que sim. Sim. Muito, muito rapidamente, e assim, não dá para tirar mais, eles não querem. Se cai o sistema, acontece alguma coisa, eles ficam desesperados. É incrível. Bom, Ricardo está falando que você é um mito. Quero uma outra live dessa. Muito obrigada, Fernanda. Vamos fazer, Renato. A Ellen, vocês conseguiram trazer de forma muito clara e objetiva esse assunto tão complexo. A telemedicina já é um presente, parabéns. Alguém mais? Alguém colocou aqui fantástico. Alguém mais? Perguntas agora para o Dr. Renato, nesses momentos finais. Bom, Lázaro aplaudindo. Renato, para mim, assim, foi muito esclarecedor. Eu tinha algumas dúvidas. A minha pergunta era em relação às receitas. Aquela pergunta foi minha. Eu falei assim, como será que vai fazer esse negócio das receitas, dos controlados? Como que a gente vai fazer tudo isso, né? Olha a Raquel colocando aqui show, porque a Raquel, ela também é enfermeira e ela é apaixonada pela telemedicina. Eu acho que vocês dois batendo papo horas. Bom. O Ricardo aqui, ó. A Ana falou alguma coisa aí. Vocês acreditam que o CRM irá manter a telemedicina após a pandemia? Não, é briga. Se parar, quem vai brigar são os pacientes. São as pessoas, não vai ter nem mais médico, nem mais instituição. Pacientes, eles vai ter black bloc na rua lá, vão sair quebrando tudo, não tem jeito. Eu falei, não tem mais jeito, as pessoas não vão se acostumar. Uma coisa que eu não comentei, que é um efeito colateral que nós podemos ter com a telemedicina, você ter mais uma porta de entrada e você não articular bem a telemedicina com o físico e você está com os dois cheios. Aí é complicado, porque você criou mais uma porta. Você deu uma facilitação e não conseguiu trabalhar a não ida para o espaço físico verdadeiro. Né? Você não criou, não é que é um bloqueio, mas você não conseguiu criar essa triagem, essa educação com o paciente. E aí você vai ter os dois sempre cheios. Aí que é o complicado. Nesse momento a gente não sentiu isso ainda, porque as pessoas não estão indo no pronto-socorro. Né? Não estão voltando à atividade normal. Isso daqui a gente vai começar a sentir agora
com as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e numa quantidade, com um volume de atendimentos grande já na telemedicina, né? Então vamos ver se elas vão migrar, se isso vai descer e isso vai subir, ou se os dois vão subir. Esse é um efeito colateral perigoso para o futuro, que a gente tem que prestar atenção. É isso. Renato, olha, muitos elogios. Eu acho que a gente tem que fazer de fato uma próxima e a gente tem que outro horário, que a gente não fique aqui à noite assim, mas que as pessoas também Não tem problema. Tá colocando assim, ó, tem agenda cheia, não é complicado, é desejo. Ter agenda cheia não é complicado, é desejo, é isso mesmo. Mas a gente vai marcar, espero que você aceite novamente. Vamos sim, lógico. Repete, a gente tem que repetir mesmo. A população até porque precisa conhecer, os profissionais, principalmente os profissionais de saúde é que precisam conhecer, precisam entender o que é, né, que de fato é o futuro, não vai ter, como falar assim, o CRM, não tem como, a população vai para a rua mesmo, vai brigar, e a gente só tem a ganhar. E parabenizar, porque você é à frente sempre. Parabenizar, porque você tem a Ana Carol, falo dela, ela está aí por trás disso tudo também, apoiando. Sem dúvida. A Dudinha entrou aí e falou assim que não quer mais, teve uma hora que ela escreveu que não quer mais aula online, ela escreveu aqui, teve uma hora que eu li, eu fiz, olha ela aprontando, Valentina 2. Mas a gente só tem que agradecer por você disponibilizar e passar todas essas informações, conhecimento, e você vai deixar um legado grande, grande para essa sociedade, viu? Saiba disso. Você está fazendo nome. Sim, eu gosto muito. Não sei se, eu não penso muito nisso, mas eu faço, trabalho até altas horas e nem me preocupo com o horário, porque eu gosto do que eu estou fazendo, de coração. E a gente sabe. Mas obrigada. Ana, que sei que você está aí, tem um monte de gente mandando beijo para você. A Ana acabou de mandar um beijo para mim. Obrigada, Ana. Olha, vocês moram no meu coração. E desejo sempre o melhor para vocês. Grata sempre. E para mim, saio hoje muito feliz.